Que alegria, que noite especial. Nós estamos chegando ao final da nossa série de mensagens Líderes para as próximas gerações. Quem já foi abençoado aí nessa série? Fala eu! Nós realmente acreditamos que cada cristão, que cada um de nós foi chamado, convocado para ser líder para as próximas gerações. E não é sobre posição, sobre cargo, mas sobre influência. Você é sal da terra, você é luz do mundo. E hoje nós queremos falar sobre um tema muito especial, que é liderança geracional. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, um princípio de liderança é estabelecido. Uma geração contará a outra geração sobre as tuas maravilhosas obras. É uma geração servindo a outra. Liderança é isso. É uma geração dando suporte a outra, uma geração servindo de escada a outra, levantando a outra. Isso é liderança bíblica, liderança geracional, de geração em geração. E ninguém melhor para falar sobre isso do que os nossos pais na fé, nossos pais espirituais. Pastor Eduardo, pastora Fran, chega aqui. Que honra, que honra. O pessoal já vai montar aqui. Vamos fazer primeiro um talk show rapidinho, depois a gente vai para a palavra. Pode ser, né? Uhum. Pode abrir os microfones. Sem reverb agora, por favor. Sem delay. Oi, oi, aí sim. Som. Bem-vindos, Fran e Edu, ao Fire Up. Vocês já estiveram em algum Fire Up? A Fran já. Faz um tempo, acho que era só Fire, né? Era só Fire lá na outra igreja. Que alegria receber vocês. Todos aqui conhecem esses rostinhos, nem todo mundo, né? Então a gente quer apresentar, quer falar um pouquinho. A gente fala com muita intimidade, Fran e Edu, mas são os nossos pastores amados, né? Pastora Fran, pastor Edu. Aplaudir, eles merecem. Eles são pastores, os dois, né, em tempo integral aqui na igreja. Hoje a Fran à frente do Kids, e eu sou grata mais ainda por isso, porque hoje eu tenho filhos. O Edu à frente da tesouraria, financeiro e tudo mais, né, Edu? E a gente tem uma história de muito amor com a Fran e com o Edu. Eu acho que o Tiago, a Fran deve ter conhecido o tipo da barriga da mãe, assim. A diferença não é tão grande, mas chegou a ser prof lá no Kids. 6 anos, ele tinha 6 anos. 6 anos, gente, pensa. E na minha vida, eles estão desde os 12 anos. Né? Então, Começou a servir bem novinha, né? Nem sei como é que deixaram. Mas é igual aqui, não é? Quantos adolescentes a gente vê servindo, né? E a gente participou, sempre foi de uma mesma igreja, né? Crescemos lá, eles foram nossos líderes de adolescente. Tem foto aí para a gente mostrar? Assim, a gente foi bem econômico nas fotos, porque não dá para contar com as fotos da Fran e do Edu, porque socorro, as fotos antigas. Não sei se vocês conseguem ver, mas aí tem uma boa galera. Essa semana, coincidentemente, já está agendada aqui faz um bom tempo, essa vinda de vocês, desde que a gente planejou a série. E, coincidentemente, também essa semana, a gente fez um reencontro, gente, 20 anos depois. O nosso grupo de adolescente lá da igreja, chamado Geração Eleita, a gente se reencontrou nesse feriado, quinta-feira. E aqui está só parte da galera, né? E agora já todo mundo casado, com um filho. Foi muito emocionante. Lá a gente cantou junto, louvou junto, a gente relembrou alguns louvores que a gente cantava na nossa época e foi muito especial. Isso aqui, pensa, gente, todo mundo que está aqui, né? Um coração grato pela vida da Fran e do Edu. Tem mais uma foto aí? Tem mais uma? Não? Você não colocou? Tem. Suspense. A gente selecionou uma só para provar para vocês que o nosso amor é... Tem uma antiga aí. Tem? Não?
Ele vai achar lá. Tá tirando a poeira, teia de aranha. Ou Deus está sendo muito misericordioso e não quer que a gente mostre. A foto tá vindo lá dos anos 2000. Aí demora para chegar. Demora. Tá vindo. Será que vai Tá ter? chegando. Tan, tararam, tan, tan. A luz já apagou. Vai. Suspense, luz apaga. Mas essa galera aqui era no grupo o quê? De 50, 60 jovens? Aham. Adolescentes? 50, 60, no auge uns 70. E a gente reuniu essa semana aí, deu mais de 100. Mais de aqui, 100, só com uma as parte. famílias, Com as os crianças. agregados. E foi muito especial, né? Até que acha a foto, enfim, não vai alterar, né, a ordem dos fatores. Mas contextualizando, então, Edu e Fran foram para mim e para o Tiago pais na fé, líderes, né? Principalmente ali na fase de adolescência, a gente precisa ter um lugar para pertencer. E através da vida deles nós sentimos esse amor, nós recebemos instrução, conselhos. Quando necessário, uns puxão de orelha, né? Nunca foi necessário. E é um exemplo vivo do que a gente quer transmitir hoje aqui, que liderança é geracional. Eles nos lideraram, nos cuidaram, nos ensinaram. Hoje a gente tem a honra de liderar a Ana Paula. Cadê a Aninha? Cadê a Ana Só não aí? falamos esse detalhe, são pais da Ana Gardaz, está aqui, ó, e da Rebeca, que é do Start. A Rebeca está por aí também, né? E a Ana e a Rebeca já estão cuidando do Bernardo Vicente. Então, assim vai, de geração. Bernardo e Vicente vão cuidar dos filhos da Ana e da Rebeca. Amém? É assim. Ah lá, ó, uma Agora foto. saiu lá. Estão vendo? A gente está na frente. Essa alongada aí no telão também piorou a situação, mas enfim. Que ano que foi isso? 2006. 2006, uma viagem que a gente fez com a igreja para o Beto Carreiro. Além de tudo, eles levaram a gente para o Beto Carreiro, tá? Além de tudo, fizemos uma viagem missionária para o Beto Carreiro. Foi muito legal, muito divertido. Mas eles estavam, quando a gente começou a namorar, eles estavam no nosso noivado, eles estavam no nosso casamento, foram nossos padrinhos. E é uma alegria para a gente continuar tendo Edu e Fran na nossa vida hoje, né? De uns anos para cá, novamente na mesma igreja, servindo juntos aqui. E vamos conversar, vamos bater papo, né? Afinal, vocês estão aqui para falar, eles não querem ouvir a gente hoje, eles querem ouvir vocês, né? Vamos começar com a primeira pergunta? Então, Fran e Edu, eu fui fazer um resumo, né, de tantos ministérios que vocês serviram ao longo da vida. Mão na cabeça, Fran. Quem responde primeiro? Vocês são os dois criados praticamente dentro da igreja, cria de igreja, né, no bom sentido da palavra. E vocês serviram em tudo que foi possível, eu acredito, né? Capelania, Sim. jovens, adolescentes, homens, mulheres, casais, gente, de tudo vocês... Limpeza. Limpeza, tesouraria, estacionamento. né? E a gente queria que vocês contassem, assim, claro, de uma maneira... Só não servi no berçário ainda. No berçário não, Edu? Aí, ó. Fica Berçário aí, então, não me em aberto. aceitaram. A gente queria que vocês, resumidamente, contassem, enquanto casal, né? Porque a Fran, desde que nasceu, está servindo, né? Mas, enquanto casal, como é que foi o início da caminhada pastoral de vocês, da caminhada, né, de liderança? Ai, ai. Então, a gente, para piorar a história, a gente se conhece desde a infância, eu e o Edu. Né? A gente foi adolescente junto, jovem junto. Não desistam, viu? Pode estar aí do lado. Namoramos 3 vezes. Filhas, fechem os ouvidos, filhas. A gente namorou 3 vezes. Então, é difícil separar. Mas, como casal, eu acho que o que Ela marcou... sempre me perseguiu. É verdade. O que eu acho que, como casal, né, amor, eu acho que são os adolescentes. Foi ali que a gente uniu os propósitos. Até então, eu trabalhava com crianças, ele trabalhava com adolescentes, jovens. Inclusive com a minha sogra, que não era minha sogra ainda. E aí, depois que nós nos casamos, a gente foi chamado para liderar juntos, daí adolescentes, né? E dali em diante, aí nunca mais parou. Isso aí a começou gente passou por muitas efetivamente, coisas. acho que 2000? 99, né? 99, 99, 2000.
tá vendo? Ó? Foi os adolescentes, eu acho que foi a nossa marca, assim, como líderes dentro do casamento, né? A Como gente casal, como era casal. muito jovem, eu tinha 21 anos, 20 anos. E quanto tempo de casado vocês tinham ali, vocês lembram? 1 ano e meio. Olha só, tá Um ano e vendo? meio, E esses dias eu e o Thiago conversando, a sei se gente tudo falava, gente, eles eram recém-casados, podiam escolher qualquer coisa, menos estar numa igreja cuidando de adolescente, né? Recém-casados. E estavam lá. Casamos no final de 98 e 99. 99, 2000, ali a começamos já gente já cuidando dos começou. adolescentes. A gente não Geração tinha começou filhos. que ano? Geração Acho eleita. que 2000, 2001, não Foi foi? por aí, Foi. 2000, também. 2001 no máximo. É. Ó, a pergunta aqui tem tudo a ver com o que vocês estão falando. O que vocês acreditam ser essencial para um ministério que atravessa gerações? Nós temos aí já pensamentos divergentes dentro desse aspecto, Se complementam. mas que né? se complementam. Então, pega a dica. Eu entendo que o que é fundamental, acima de tudo, é olhar para o vertical. Ou seja, é o seu comprometimento com Deus. É o teu amor por Ele. Não tem como você transmitir nada, deixar legado para ninguém, se você não tem uma relação de intimidade com Deus, se você não preza e não busca por ela. Esse é o meu primeiro ponto de vista. Agora, E o compromisso. Eu acho que não tem como a gente enxergar para frente se você não estiver comprometido com aquilo que você crê. Porque como ele não para em mim, pelo contrário, a gente olha para trás e lembra que quantos homens e mulheres o Senhor comissionou e um dia eles tiveram que passar a bola. Então, o compromisso de saber que, para além de você, tem uma história ainda que precisa ser construída. Então, você não pode tirar os olhos disso. O amor a Deus e o compromisso com pessoas, com o reino. Legal, amém. Bom, vocês também tiveram líderes, pessoas que influenciaram a fé de vocês, né? Qual foi o impacto de líderes anteriores? Tem alguém ou algo que vocês lembram, se recordam, para trazer aqui para a gente? no nosso caso, né, nós temos que falar da nossa vida pregressa, né? Nossa vida lá da infância. Eu, desde criança, me criei dentro da igreja, como a Manu já falou. E de lá para cá, muitas pessoas passaram, mas eu posso citar o avô da Fran, que era o nosso pastor na época, já é de saudosa memória, então teve uma influência muito grande. Chamava José Pereira de Almeida, e teve uma influência assim direta, e nós louvamos a Deus pela vida dele. Eu tenho certeza que, inclusive, influenciou a vida de vocês, né? De uma certa forma. E outros tantos que vieram. Então, eu entendo que teve uma participação. Outro pastor que nos ajudou muito, de saudosa memória, chamava Neri Dama. Amava muito. Tem um que é vivo até hoje, chama Moacir Liba de Almeida. Um outro pastor que eu amo muito. E a gente tem um carinho muito grande. E o impacto deles foi muito fundamental. Eu acrescento nessa lista minha mãe. Eu acho que ela também tem um chamado de liderança muito forte. E eu me lembro a vida toda de ver a minha mãe à frente, enfim. Então, ela me influenciou muito pelo que eu sou hoje. E agora, mais recentemente, que foi realmente uma virada muito grande também na nossa vida, foi os pastores Jefferson e Pastor Cláudia. Jefferson e a pastora Claudinha, claro. Que ela, especialmente falando de mim, assim, né? Era uma figura que faltava, eu creio, assim, para mim. E aí o Senhor me deu ela. Então eu olho muito para ela. Dentro desse contexto ainda, um dia eu e a Fran chegamos para o pastor da nossa igreja, e eu vou contar só para vocês isso. E aí nós dissemos para ele assim: pastor, eu amo o senhor, mas eu sinto que eu me pareço com um atleta paralímpico que tem uma parte do corpo bem desenvolvida, braços, fortão, mas tem uma deficiência nas pernas. E em virtude disso, eu acho que está na hora de eu
ir para uma outra área e desenvolver outras áreas. Louvo a Deus porque até aqui, tudo que eu tinha que aprender, aprendi e amo muito. E ele entendeu. E quando nós falamos do pastor Jefferson e da pastora Claudinha, eles realmente trataram essas áreas que eram ainda atrofiadas na nossa vida espiritual, né? Nos ajudaram e muito. Nada do que nós aprendemos ficou para trás, ficou de lado, pelo contrário, é honrado e nós guardamos no coração, mas o pastor Jefferson, juntamente com a sua esposa, a pastora Claudinha, contribuíram demais para que nós tivéssemos tivéssemos uma visão maior, ampla. Muito legal essa fala, né? E interessante que nessa jornada nessa caminhada de formação de liderança, ao mesmo tempo que nós vamos servindo, nós também vamos sendo moldados, né? Então, quando vocês falavam de nomes aqui, eu me lembro de cada um deles. Vocês carregam um pouquinho de cada um, né? A liderança vai sendo formada nesses ambientes de liderança. Próxima pergunta aqui. O jovem, e principalmente essa geração, é bastante imediatista, Capaz. instantânea. Não, né? Como fazer eles enxergarem a próxima geração com amor? Por favor, enxerguem a próxima geração com amor. Nova Kids está aí. Ai, ai. Eu acho que eu volto lá naquela resposta que eu dei lá no início. É o compromisso. Nós não podemos acreditar, não dá para acreditar num reino individualista. Porque Jesus não agiu dessa forma. Ele não olhou para as pessoas, para os pecadores, para os pequeninos, com um olhar em si mesmo. E você que é jovem hoje, você está numa posição, sendo preparado para ser enviado, você precisa olhar para Cristo. Porque quando se fala de legado de gerações, a gente não tem como ser imediatista. Exige que você espere o tempo, né? E o tempo passa muito rápido. Eu falei para o Edu que a gente está aqui hoje, por exemplo, é como um flash. Né? Um dia a gente estava ali, nós dois, gastando a nossa saliva com algumas dezenas de jovens. E hoje a gente vê uma multiplicação. Né? Olha para vocês e olha para esse auditório. Vocês têm aqui, no mínimo, e hoje com certeza está faltando gente, vocês têm aqui quantas vezes mais daquilo que a gente viveu. Então, se você quer ver a multiplicação, você precisa ter paciência. E a paciência, ela precisa vir com o compromisso. E dentro disso, a gente pode dividir, dentro dessa caminhada ministerial, pelo menos 3 categorias de pessoas. Então, nós temos o sênior, pastor sênior, que vive, vamos dar o exemplo, pastor Jefferson, que é o pastor da igreja, que tem a missão de conduzir a igreja para que se pareça mais com a noiva de Cristo, cada dia mais. Aí depois, nós temos as demais pessoas que estão sendo preparadas ao longo desta caminhada. Pessoas que estão aí crescendo juntos. Então, é a segunda categoria. E nós temos a terceira categoria, que é uma categoria que é coadjuvante, mas ela é tão importante quanto a participação do pastor sênior. São outros pastores que não adotarão ou não entrarão no papel da continuidade. Mas hoje eles estão aqui segurando o pastor, caminhando junto, dando o ombro, carregando, segurando a escada, acompanhando. E dentro desse contexto, dessas 3 categorias, o que nós repreendemos, o que nós não concordamos é justamente com o imediatismo. Lamentavelmente, é algo que é colocado cada vez mais como uma situação natural e normal no meio dos jovens, mas quando nós olhamos para um jovem e vemos que ele tem potencial, aquele ditado que fala assim, chegou agora e não vai sentar na janela, é uma verdade. Ele precisa começar, sendo bem claro, começar do começo.
ele precisa esperar, porque há uma mistura entre potência, que diz respeito à juventude dele, mas há uma mistura que será complementada, que é a experiência, e que isso vem ao longo de uma caminhada. Então, isso precisa de tempo, não tem jeito. Então, não queira você hoje pensar assim, eu vou fazer um seminário e depois que eu terminar o seminário eu vou ser o pastor, uau, e vou usar aquele tênis, como é que é o tênis que os pastores usam? Como é que é? O Vans. Vou colocar um Vans e está resolvido. Tem que andar, pessoal. Não basta só colocar o tênis. Tem que, Gastar o tênis. É isso aí. E tem alguém esperando por vocês lá no futuro. Por favor, cheguem lá. Mas pode usar Vans se quiser, não tem problema. Por Pode acaso usar estamos Vans. os dois de Vans aqui hoje. Fran, Edu, existe uma ordem, né, que a gente nunca pode inverter, que é Deus, família, ministério. E algo que, entre tantas coisas que vocês sempre nos inspiraram, essa acho que é a maior característica, né, que a gente olha e imita mesmo, assim, que é o quanto vocês sempre blindaram a casa de vocês, a família, as filhas, né? E ver na Ana e na Rebeca o quanto elas amam a Jesus e o quanto elas amam servir também, né? Então, a pergunta é a seguinte: como manter a unidade entre ministério e família? Como proteger a casa enquanto servem ao reino? Eu acho muito válido isso, porque apesar de ainda solteiros, é um ensinamento que eles já podem pegar desde já e levar, né, para os relacionamentos e para o casamento deles, para a casa deles. Oh, Deus. Pois é. Gente, a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguem, né? E eu olho para trás e eu vejo muito a bondade e a misericórdia de Deus nos seguindo a nossa casa e fazendo com que a gente criasse um ambiente dentro da nossa casa onde todo mundo fosse parte, junto com a gente. Desde a Ana, que nasceu já dentro, sei lá, nasceu ensaiando, nasceu fazendo retiro, nasceu no meio de gente, e depois a Rebeca na mesma história, né? Mas elas não estavam ali à parte, elas eram uma parte. E com isso elas aprenderam a amar o chamado e amar Jesus. Então, isso não era um peso para elas e também não era um sacrifício. A gente nunca precisou sacrificar, né? Eu não sei, elas podem dizer melhor, mas a gente não vê isso como um sacrifício porque elas entendiam, elas estavam junto com a gente. A gente nunca deixou elas de lado para servir, era pega na mão e vamos, né? E aí elas aprenderam desde muito cedo a amar tudo isso e se envolver e ser apaixonada por Jesus. E a gente espera que elas sejam ainda mais do que nós, né? Então, eu acho que você, hoje, uma família para ter sucesso e ver realmente esse elo, o Senhor no centro e todo mundo junto, de mãos dadas ao redor dele. Ninguém separado, todo mundo junto. Nós somos uma família que tem seus problemas, como toda família tem. Tem situações de alegria, de uma situação com não tanta alegria, de estresse, mas Deus é o que faz as coisas fluírem. E a Bíblia traz um texto maravilhoso que eu nunca tenho condições de não pensar nele. A Bíblia fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento foi o Senhor. Então, quem dá o crescimento para o nosso convívio familiar é o Espírito Santo do Senhor. E, pela graça dele também, nossas filhas, dentro desse contexto, elas entendem a importância de se relacionar com Deus. E nós lá fazemos esse papel. E aí, como é que estão as coisas? Está fazendo? Está orando? Está fazendo meditação? Teu devocional? E não é só num papel assim de cobrança. Eu também faço,
procuro mostrar para elas, enfim, através do exemplo. Quando aconteceu, há uns 2, quase 3 anos atrás, né, que um rapaz chegou lá em casa, O Abacuque. eu disse para ele, o nosso negócio é igreja. Se você gosta de igreja, como diz um amigo meu, né? Então tudo bem, se você não gosta de igreja, nem vai, nem começa. Já vira o bico do barco aqui e volta de onde você veio. Aí ele falou assim, não, eu gosto de igreja, pastor. E não é que o menino gosta de igreja também? Porque tem coisas que são inegociáveis, né? A gente tem liberdade, mas tem coisas que são inegociáveis. Então, acho que é isso. Muita bondade, muita misericórdia. Bom demais, gente. A gente vai ter que correr um pouquinho por causa do nosso tempo, então eu vou para a última pergunta aqui. Se vocês pudessem implantar uma Valendo frase R$1.000. no coração de todos os jovens aqui presentes, qual seria essa frase? Sua frase é a primeira. Primeiras damas, né, Edu? Nessa hora eu não queria ter essa preferência. Meu Deus, falar isso para um melancólico é um sofrimento. Uma só? Amem a Jesus acima de todas as coisas. E confiem que o resto ele vai fazer por vocês. Amém. Simples e profundo. E a minha frase é a mesma da Fran. Não tem o que falar para você. Eu vou falar assim, olha, por favor, quando você estiver com problema, com dificuldade, chame o Chapolin Colorado, né? Não vai dar, não vai rolar. Quando você estiver com dificuldade, dobre os joelhos. Quando você estiver com lutas, dobre os joelhos. Quando você estiver com problemas, dobre os joelhos. E fala com quem manda. É assim que funciona. Fala com quem pode resolver. Tem hora que só ele, e é por ele, que nós gastamos a nossa vida. Tá bom? É isso. Amém. Uma salva de palmas aí, gente. Bom demais. Agora a gente já fica aqui? Agora a gente já fica aqui. Tá bom. Dá na mesma. Então vamos lá, pessoal. A gente tem alguns minutinhos e o tema é maravilhoso para falarmos sobre líderes para as próximas gerações. E eu quis aqui dar um nome também para essa mensagem: o legado de uma liderança com propósito. Então eu e a Fran, nós vamos bem rapidinho aqui dividir o tempo em 2 partes. E nós vamos começar falando, eu vou falar dentro de um prisma do líder. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, dentro da visão de um líder, e depois a Fran vem e vai dar a visão, segundo o que Deus colocou no coração dela, da perspectiva do liderado. Marco, Polo, então coloca primeiro aí, por gentileza, Marco. Não tem como não falar, né? Vocês nunca falaram isso? Colocou? Mais uma. Aí. O legado de uma liderança com propósito. O que é a liderança segundo o coração de Deus? Então eu quero só destacar para vocês que
dentro da nossa percepção, é necessário esclarecer que liderança, segundo o coração de Deus, não é apenas a condição plena de conseguir gerir pessoas de forma promissora. Então, a primeira coisa que você precisa manter claro na sua mente é: liderança, liderar segundo a vontade, segundo o coração de Deus, não tem nada a ver, não tem relação nenhuma ao teu dom, ou, por exemplo, a tua condição de saber se relacionar, de ser uma pessoa de influência, de ser uma pessoa que tem um bom network, de ser uma pessoa que saiba se relacionar bem. A liderança segundo o coração de Deus é liderar com princípios que são norteados pela palavra de Deus. Falando na linguagem que você entende, a liderança com propósito, segundo o coração de Deus, é liderar dentro das 4 linhas da Bíblia. É liderar segundo o que a Bíblia ensina. É liderar conforme a orientação que recebemos da parte de Deus. Lembre-se que liderar é influenciar. Não é apenas na igreja, mas em todos os lugares que estamos inseridos. Você, por onde passa, tem que deixar o teu rastro, tem que deixar a sua marca. Todo legado, pega aí, ó, começa com um sim. E se você quiser, fala assim, ó, uou, né? Isso. Todo legado começa com um sim. Sejam meus imitadores. Olha só. Como eu sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. É assim que funciona. E, bem, eu vou abordar, através do Velho Testamento, a visão exatamente do líder. E gosto muito do Velho Testamento, acho fantástico. Nós temos muitos princípios que precisam ser ensinados, né? Então eu quero falar sobre a liderança usando a história de 2 profetas, Elias e Eliseu. O Eliseu você já conhece, inclusive, está aqui, amigão, sou teu fã, toca muito, entendeu? Eu tive dificuldade com ele, falava assim, ó, é papapish, e ele fazia pis, pis, pá, até que foi, tá aí, ó, um baterista tremendo, mas não é desse. Eliseu, obviamente, que nós estamos falando. Então, eu não vou aqui ficar contando a história de Elias e Eliseu para vocês, porque elas encontram lá no livro de 1º a 2º Reis, e são livros maravilhosos, intrigantes, livros que revelam, acima de tudo, a pessoa bendita de Jesus, como rei prometido, cumprindo as promessas de Deus. Especialmente, eu quero trazer alguns pontos importantes da liderança de Elias sobre a vida do Eliseu e o que ela causou, o que ela gerou, quais foram as boas consequências. E aí, você poderia falar assim, o quê? O quê? Nós vamos falar sobre profetas? E aí você vai me dizendo quando eu devo parar, tá? Porque aqui, lá é 8h41 e 44, lá em cima dá para... Mas parece que está meio atrasado. Tá, você tem cronômetro, ótimo. Mas você pode pensar assim, como que eu vou poder falar ou me comparar com profetas da Bíblia, como Elias, ou Eliseu, que foram guiados, Deus falava com eles, Deus direcionava eles, eles viveram tantas coisas, e olha para mim, quem sou eu, né? Mas eu quero dizer para você que realmente nós vamos por aqui, porque realmente é necessário, e por mais que você possa se sentir com uma condição muito diferente desses homens de Deus, a Bíblia, claro, ela entende isso e ela diz, no livro de Romanos, no capítulo 7, do verso 19 ao 24, diz assim, porque não faço o bem que eu quero.
E aí a Bíblia está falando de mim e de você. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então aqui esse texto está dizendo para nós que de fato nós somos pecadores. E mesmo na condição que nos encontramos, mesmo nessa condição de pecadores, que quer fazer o bem, mas não consegue, nós conseguimos aprender princípios com esses homens de Deus, porque eles também erraram. Por exemplo, Elias tinha problema. Muda para mim, por gentileza. Olha aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Olha ele aqui, ó. Elias tinha problema. Elias tinha as suas dificuldades, e a Bíblia conta a história dele, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, tudo o que aconteceu. O capítulo 18 mostra que o cara Elias era o homem do momento. Ele faz chover, ele manda parar de chover, ele luta contra os profetas de Baal, mas aí de repente tem uma mulher, e eu até separei esse texto bíblico para ler para vocês aqui. A Jezabel disse assim, no capítulo 19, no verso de número 2, que os deuses me castiguem, né? Uma cobra, com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a vida deste homem o que ele fez com a vida deles. Jezabel declarou morte para o profeta Elias, e o cara chegou ao absurdo, no verso de número 4, de orar pedindo a morte. Então ele é igual eu, ele é igual você. Também tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos desafios. E o último verso o verso 9, ele diz que ele entra numa caverna e passa a noite. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a foto do Elias com a mão no rosto, falando assim: e agora, ó dias, ó céus, ó azar. E se você pensa que o problema era só com Elias, não, o problema também tinha com Eliseu. Muda para mim, por favor. Marco. Aê. Se demorar, eu vou falar o polo. Então, a Bíblia diz, em 2 Reis, no capítulo 2, verso 23 ao verso 25, um episódio com esse cara aqui, que era o Eliseu, e a Bíblia conta que ele era careca, e ele havia acabado de ver o Eliseu havia acabado de ver o Elias subir numa carruagem de fogo. Acabado de ver. Que loucura! O Eliseu tinha acabado de pegar uma capa que o Elias deixou cair quando ele estava subindo. O Eliseu havia pego essa mesma capa, chegou na beirada do Rio Jordão, jogou a capa, bateu a capa na água e disse assim: vamos ver se funciona. E o rio abriu e ele passou de boa. E esse mesmo cara teve um surto e ele ficou, olha aqui a palavra que eu coloquei atrás da cadeira aqui, ó. Enfurecido. O que mostra que ele era igual eu, igual você. Com os adolescentes que estavam aqui, tinham mais de 40, zoando dele, ó, careca e tal. E ele, bem, vou mostrar para vocês. Coloca lá, por gentileza, o videozinho. Tá bom. Aqui era só para dar uma quebradinha. Mas o que eu quis dizer dentro dessa brincadeira é que eles eram iguais a nós, mas mesmo assim Deus os havia chamado, e mesmo assim Deus tinha um propósito na vida desses dois, e especialmente na vida de Elias,
porque tudo que Eliseu fez foi dobrado, a porção que ele recebeu da parte de Deus foi maior. Então o legado que Elias deixa, a liderança que Elias deixou sobre a influência no dia do encontro foi muito maior. E o texto de 1 Reis, capítulo 19, verso 19, diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate, e ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. E Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E aí eu quero discutir com vocês, quero trazer para vocês 4 pontos especiais. Saiu o áudio? Ah, capaz, eu não acredito. Vocês querem ver de novo? Então o povo diz que a voz do povo é a voz de... Manda ver. Galera, olha a cabeça daquele careca. Parece uma bola de sinuca. Calvo, pouca telha. Careca, 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 careca. Esses meninos estão zoando minha careca. Isso não vai ficar assim não, mas não vai mesmo. Por Moisés, o Senhor mandou 10 pragas no Egito. Ah, tem como mandar algo aqui para dar um susto nos meninos rapidinho? Isso é louco. Era brincadeira, profeta. Já era, viramos estampa de camisa, família. Ixi, galera, será que exagerei? Bom, pelo menos ninguém zoa mais minha careca, né? Depois dessa, acho que até machado flutuar eu consigo fazer. E deixa o like e se inscreve para acompanhar. Aí ele, ó. É bom que você vai guardar bem agora, né, essa história. Mas o primeiro ponto é o chamado e o despertar da liderança. Elias foi o influenciador. Eliseu não estava Eliseu não estava participando de uma conferência, Eliseu não estava num evento grandioso, Eliseu estava trabalhando. Então isso traz uma realidade para mim e para você, que nós que vamos ser ensinados, que vamos ser liderados, não precisamos sair fazendo coisas mirabolantes. Deus vai até nós e nos chama da forma quando nós estivermos. E não houve um sermão da parte do Elias, não teve um contrato, não teve nada. Simplesmente o Elias disse: vem. E o Eliseu largou, a Bíblia diz que ele deixou os bois, correu atrás. E depois ele simplesmente voltou e se despediu dos seus pais, e o resto vocês conhecem, porque vocês cantam a música. Nem o texto talvez vocês lembrem, mas, tenho 10 minutos, mas as carroças vocês cantam, então vocês sabem o que aconteceu. Segundo ponto, o processo de mentoria e a capacitação está baseado em 2 Reis, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eliseu segue o Elias de perto. Isto é algo importante, porque às vezes nós pensamos, como eu falei lá naquele talk, que às vezes a pessoa pensa que para se tornar um líder, ela precisa estudar, fazer o seminário, fazer o curso. E é importante? Claro que é importante. Mas é mais importante também destacar a necessidade de caminhar junto, de estar vendo com os olhos que a terra de comer exatamente o que acontecia. E foi assim que aconteceu com Eliseu. Eliseu estava junto até a hora em que Elias subiu na carruagem de fogo. Elias tentou dar um jack várias vezes, dizendo: fique aqui que eu vou para tal lugar. E aí Eliseu dizia assim: não, se você for para tal cidade, eu vou junto, eu não vou abrir mão de estar ao seu lado.
Então, existe um processo de mentoria e existe um processo nessa capacitação. Eliseu pede a porção dobrada para Elias, e isso da parte dele jamais pode ser entendido como uma arrogância, mas sim como um reconhecimento da magnitude, da tarefa e da necessidade da capacitação divina para o legado que ele precisava carregar. Eu escrevi aqui que nós somos encorajados a buscar por pessoas na mesma condição que Eliseu seguia Elias. E eu, por exemplo, penso assim às vezes, eu quero ser um pastor. Então comece pequeno. Comece fazendo aquilo que às vezes, que ninguém gosta. E se eu puder compartilhar com vocês, quando eu comecei na minha caminhada ministerial, e por incrível que pareça, meninos e meninas, esse ano vai fazer 20 anos que eu sou pastor. Você acredita nisso? Os caras são loucos, né? Foi em 2005 isso aconteceu. Agora até o final do ano vai fazer. Então, eu estava sempre envolvido, pedia alguma coisa, eu amava estar na igreja, eu gostava de ajudar. E quando aqui na Nova Igreja Batista, eu nem era nem pastor ainda, reconhecido pelo pastor Jefferson. Eu disse assim, pastor, esse negócio de pastor, eu fui lá na outra igreja, aqui eu quero ajudar. Então, se tiver alguma coisa para eu fazer, estou dentro. E fui fazer o que era necessário. Por quê? Porque havia um chamado no meu coração. Ponto 3. O legado e a continuidade, baseado em 2 Reis, capítulo 2, também do verso 11 ao verso 15. O tempo não nos ajuda, senão nós poderíamos falar exatamente sobre o momento em que, de fato, Elias sobe e Eliseu assume a missão. E eu até contei para vocês que dentro deste legado em que ele recebe, o Jordão se abre e com o manto que o Elias deixou cair. Então mostrou que realmente Eliseu já estava preparado para dar continuidade a esse trabalho tão importante dentro do cuidado que Deus tinha pelo povo hebreu naquela época. E eu marquei aqui que um líder saudável, ele gera líderes saudáveis que podem até mesmo ir além. Então, dentro do contexto de Elias e Eliseu, Elias fez uma quantidade de milagres. Eliseu fez o dobro de milagres. É um dos personagens que a Bíblia traz com a maior quantidade de milagres realizados. E se você for olhar depois, lendo os textos de 2 Reis, você vai ficar abismado com a quantidade de bênçãos que foram realizadas através da vida deste homem. Para nós finalizarmos o ponto 4, resiliência e confiança em Deus. Desafios que vão trazer resiliência, persistência, casco, né? Elias, ele tinha desafios, provações com a Jezabel, desânimo no deserto. Apesar de ser um profeta poderoso, ele era humano, ele era factível a erros. Os desafios de Eliseu: enfrentou os seus próprios medos, enfrentou depois os filhos de profetas. Ele teve que fazer uma comida e os caras colocaram uma erva amarga, venenosa, e quando eles comeram aquela comida, perceberam que tinha morte na panela. E o Eliseu ora, isso foi uma das coisas, e a morte é repreendida. A jornada de liderança é cheia de desafios. Ela é cheia de obstáculos. E a verdadeira resiliência, ou seja, a verdadeira condição de continuar, está na sua fé inabalável que vem da parte de Deus, a obediência à sua voz.
Obedecer quando Deus está falando contigo. Ficar longe daquilo que desagrada a Deus. O caminho é difícil, mas dá para você perseguir, mas dá para você seguir. Você precisa confiar. E eu finalizo com uma reflexão dizendo assim: jovem, se o manto da liderança, da influência e do legado hoje fosse lançado aqui sobre vocês, assim como foi sobre o Eliseu, o que você queimaria para seguir esse chamado? E qual seria a porção dobrada do Espírito de Deus que você buscaria para impactar a sua geração, as que virão? O que você faria? Porque lembre-se, você não é apenas o liderado, você é o liderado que já tem que estar também olhando para alguém que você vai no futuro também ensinar, olhando sempre nos dois aspectos. Deus abençoe vocês. Fran. A liderança, ela é difícil. Nunca vai ser fácil. Assim como uma família, né? Não é fácil. Se não está dando trabalho, tem alguma coisa errada. Porque tem que dar trabalho necessariamente. E eu quero abordar, o Edu falou sobre o ponto de vista, né, do líder, como ele precisa ser resiliente, como ele precisa ter essa fé, estar com o seu foco em liderar pessoas, influenciar pessoas. E eu comecei a pensar no outro lado, na outra face da liderança, que somos nós, vocês estão aí sentados, e essa palavra liderado dentro do ambiente cristão, ela quase que ela não se encaixa, mas para o tema aqui eu acho que ela se encaixa, porque a verdade é que nós somos uma família, né? É muito mais do que uma liderança especificamente. Somos irmãos em Cristo, somos chamados de ovelhas. Então, mas para a gente entender isso, hoje eu vou usar essa palavra liderado. A visão do liderado. E a pessoa que me inspirou para estudar e pensar foi Timóteo. Porque Timóteo, ele tem tudo a ver com vocês, em muitos aspectos. E ele ensina muito para a gente como esse outro lado da moeda, de alguém que foi liderado e muito bem liderado. Então, eu vou dizer que Timóteo, ele era o alvo de um líder. Assim como vocês são hoje, alvos de uma liderança que está pastoreando você. Timóteo, ele estava na mira de alguém. E esse alguém era Paulo, um líder máximo da igreja primitiva. Um homem como Elias, né, que foi importantíssimo dentro da história do povo de Israel. Paulo, ele também está nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar, agora dentro da igreja primitiva. E Paulo, então, ele conhece alguém. Ele conhece alguém e ele conhece um jovem. E esse jovem era Timóteo. Então, vamos olhar agora do ponto de vista de Timóteo. Vamos tentar nos colocar no lugar de Timóteo, que eu acho que vai ficar bem confortável para vocês. E entender como que ele reagiu a essa liderança, que procura deixar um legado, essa liderança que está com os olhos lá na frente, com os olhos lá no futuro. Porque um bom líder sabe que o chamado não para nele. Por isso, ele não é um ditador, ele não é alguém que impõe nada. Ele sabe que a partir dele, ele tem algo para passar para alguém. E que ele é uma plataforma de envio para novos líderes. E plataforma, gente, olha só para que serve, né?
para a gente pisar. E um bom líder precisa entender que ele vai ser realmente essa base para lançar outros. Um bom líder está com os olhos em alguém. Mas, se esse alguém não der uma resposta, o que acontece com o chamado? Ele vai ser paralisado. Porque todo líder vai passar. O melhor líder, Paulo, Elias, passaram. Se não houver alguém disposto a dar uma resposta a esse líder, nós teremos um problema. Um bom líder procura formar, mas ele vai formar quem? Alguém precisa fazer assim. Levantar sua mão e dizer, sim, eu tenho interesse. Sim, eu quero ser um sucessor. Eu quero estar nesse lugar de envio. E aí, então, nós vamos para a perspectiva de Timóteo, que teve, então, essa liderança direta e a preparação de Paulo. Timóteo, ele era filho de um pai grego e a mãe dele era judia convertida, a mãe e a avó. A Bíblia não fala do pai de Timóteo, fala bastante da mãe, né? A avó, a mãe Lloyd Eunice, e inclusive deixa claro que quem ensinou e liderou dentro da família Timóteo foi a mãe e a avó. Então, o pai, com certeza, não tinha o mesmo nível de entrega que a mãe de Timóteo tinha e a avó também. Tudo indica que a mãe e a avó de Timóteo se converteram pela pregação de quem? Quem chuta? De Paulo. Provavelmente. Então, Timóteo, nesse momento, ele era o quê? Jovem. E pelas características que nós vemos ali na Bíblia, Timóteo provavelmente era tímido, não era aquele cara falante, aquele líder nato, que desde pequenininho já sai dando, né, as diretrizes, não tem criança assim? Adolescentes, jovens, não era o perfil de Timóteo, ele era tímido, doente, filho dentro de uma família um pouco disfuncional, vamos dizer assim, uma mãe convertida, um pai que não era. Veja que o ponto de vista de Timóteo não era um ponto de vista de perfeição. As circunstâncias da vida de Timóteo não era aquela coisa perfeitinha, maravilhosa, que facilita alguém para avançar. Nós vemos que Paulo, muitas vezes, precisa dizer para Timóteo, olha, Timóteo, você vai lá e não deixa o povo passar a perna em você. Você é jovem, Timóteo, mas você tem seu valor. Você precisa ser posicionado. E isso revela que, de fato, Timóteo era talvez um melancólico, como eu. Alguém que não tinha uma voz, mas tinha um chamado. E alguém colocou os olhos nele e enxergou algo que nem ele, talvez, tinha enxergado ainda. Paulo recomenda para Timóteo que ele deveria tomar não só água, mas que ele deveria tomar vinho, para que ele não tivesse dores, as dores que você tem. Um menino, gente, que tinha um monte de problema. Mas veja, apesar disso, Timóteo era alvo de uma liderança. Timóteo tinha algo que Deus queria realizar através da vida dele. Então, apesar disso, eu quero dizer para você que Timóteo era um exemplo de cristão. Qual é a sua circunstância? Você que está sentado aí hoje. Você que está ainda olhando para o futuro, com um monte de sonhos. Seus pais são separados. Sua família não é perfeita. Você é tímido. Ou você fala demais. Se perde nas próprias palavras. Qual é a sua característica?
apesar de tudo isso, Timóteo era um exemplo de cristão. Em Atos 16, 1 e 2, você vai ver isso. Alguém já dando testemunho a respeito de Paulo. Timóteo aceitava a instrução de suas líderes dentro da família, porque isso foi uma das coisas que chamou a atenção de Paulo, que ele era obediente à sua mãe, ao seu pai, à sua avó. Ele aceitava essa liderança. Isso também está lá na Bíblia. Timóteo entendeu que ele era chamado por Deus. Pelo que a gente percebe, houve uma palavra profética sobre a vida de Timóteo. E ele acreditou nela. Talvez ele acreditou com a barriga cheia de frio, né? Enrolando tudo, com ânsia de vômito. Mas ele acreditou no chamado. Timóteo foi um exemplo de obreiro. Gente, fala sério. Não é raro. Quer dizer, é raro você encontrar um jovem que pode ser exemplo de um obreiro, né? Geralmente, o que você fala exemplo é quem? Quem tem cabelinho branco, né? Quem já está assim, velhinho. Mas aqui a gente está diante de um jovem que já era exemplo. Exemplo. E também, sabe do que mais ele era exemplo? De saber ser liderado. E essa virtude precisa estar necessariamente em alguém que deseja ser um bom líder. O Edu disse aqui que líderes saudáveis geram líderes saudáveis. Antes de você se transformar, se tornar um líder, você precisa ser um bom liderado. E nós olhamos para a vida de Timóteo e você vai para a palavra e você não vai encontrar em nenhum lugar uma treta envolvendo Timóteo. E tem tretas na Bíblia, e vocês sabem bem que tem umas pesadas. Mas a gente não acha nada na conduta de Timóteo. Ele se rebelando contra Paulo, ou não concordando com a visão, ou tentando impor a vontade dele. Pelo contrário, ele seguia as instruções fielmente de Paulo. Isso mostra que havia uma submissão em respeito à autoridade de Paulo sobre a vida dele, que você e eu precisamos ter como liderados. Isso é uma marca que precisa estar na sua vida. Você não pode ser aquele que está sempre trucando o seu líder, sempre argumentando com o seu líder o tempo todo. Pessoas são falhas, certo? Todo mundo pode errar. Mas existe uma diferença naquele perfil questionador, que, na verdade, não tem vontade de somar. Ele tem vontade de contrariar, né? E a gente não via isso em Timóteo. Então, são muitas circunstâncias que nós temos aqui como um exemplo, uma referência para você que é jovem, para você que tem um chamado, que queima aí no seu coração o desejo de pegar o bastão da liderança, de ser essa pessoa que vai estar lá no futuro, passando esse legado adiante. Você pode olhar para a vida de Timóteo e se espelhar nele, estudar mais a fundo, porque ele é um exemplo maravilhoso de um bom liderado. Então, essas circunstâncias, realmente, elas, ao mesmo tempo que a gente percebe que as circunstâncias de Timóteo não eram tão fáceis, a gente já olha por um outro perfil e percebe que as circunstâncias também levaram Timóteo a um lugar de destaque. E eu quero reforçar com você, eu não sei quais são as suas circunstâncias. Você enfrenta muitos desafios, a tua vida já passou por um monte de coisa, apesar de jovens, a gente sabe que é um monte de coisa que a gente é engolido. Tem um monte de problema que você herdou, que você nem pediu, inclusive. Alguém foi lá e gerou o problema e você só entrou de gaiato no navio. E aí tem uma palavra, né, Marco? Vai, Marco.
Acho que é, não sei. Tá. O que vem depois, Marco? Nossa, onde é que eu estou? Ah! Isso. Vocês estão vendo a palavrona? Lá embaixo? Não? Circunstâncias. As circunstâncias. As circunstâncias nos circundam, né? Estão ao nosso redor. Eu quero dizer para você que Deus não vai riscar as circunstâncias da sua vida. Deus não apagou as circunstâncias da vida de Timóteo. Deus não transformou ele num Silvio Santos para ele poder liderar. Deus não, talvez o pai de Timóteo nem se converteu, eu não sei. Com church, com luz, com ar-condicionado. Mas ele fez o quê? Ele venceu os medos que ele tinha. Ele se disponibilizou, ele se prontificou e ele se envolveu. E isso, Deus não resiste. Um liderado que faz isso, está na mira de Deus. O alvo é você. Hoje, Deus está mirando aqui. E olha que aqui tem, hein? Tem muita gente aqui que está na mira de Deus. Só que você ainda é um liderado. Seja um bom liderado. Tenha responsabilidade com a liderança que está sobre você, com o chamado que está sobre você. Tenha disposição em aprender, vença os obstáculos, vença as circunstâncias, que a sua visão possa estar além das suas circunstâncias. Tenha fé naquele que chama você. Aproveite que você tem uma liderança inspiradora. Seja fiel à sua liderança, uma conduta de fidelidade. Elias não ia durar para sempre, Paulo não ia durar para sempre. Alguém entendeu isso e disse: eu estou aqui, pode contar comigo, eu vou pegar esse bastão. Não adianta ter um líder com uma visão ampla se os liderados estão com uma visão restrita. A gente precisa acompanhar a visão da nossa liderança. Uma liderança espiritual não é sobre cargo, não é sobre função. Tudo isso é passageiro. É sobre laços geracionais. É sobre você entender que você está sendo gerado para assumir algo que está ali à sua frente. Os nossos pés estão aqui, mas os nossos olhos estão lá no amanhã. E talvez essa coisa seja tão doida que a gente não consiga nem entender direito. Mas eu quero te perguntar, você está disposto a ser um Timóteo? Ou tem algo que te paralisa? E você enxerga todo mundo nesse lugar de aprendiz, menos você. Você não. Significa que tem algo te paralisando e você precisa avançar. Você precisa entender que Deus quer usar você. Timóteo se tornou um dos principais líderes da igreja. E ele não precisou ter 60, 70 anos para isso. Ele era um jovem. Timóteo era um improvável. E sabe quem mais era um improvável? Essa pessoa que vos fala. Quem olha para mim, pensa assim: nossa, Fran, meu Deus, né, que vocês falam, né? Meu Deus. Se a vida tivesse como a gente assistir um filme, eu tenho certeza que eu viria até a minha família, pessoas olhando para mim e pensando: coitadinha, essa menina não vai dar nada. Eu mesma não acreditava em mim por muito tempo. Por quê? Uma timidez extrema. Um medo de abrir a boca para falar qualquer palavra. Uma dificuldade de se relacionar, uma pessoa de poucos amigos.
Nunca fui liderança em escola, nem mesmo na faculdade. Sempre tive muitas limitações, e você acreditando ou não, nesse momento aqui, eu estou vencendo todas as minhas áreas de luta. Eu sou uma improvável. Estar aqui falando com vocês, estar liderando ministérios, fazendo qualquer coisa, para mim, são desafios vencidos diariamente. Eu tinha as minhas circunstâncias, mas alguém enxergou algo em mim. Primeiro, Deus. Segundo, minha família. Terceiro, meus líderes espirituais. Algum dia Deus falou, você vai chamar essa menina aí que não abre a boca. E a pessoa acreditou. E depois de alguns anos eu olho para trás e eu vejo que isso só é possível porque o Espírito Santo de Deus é quem age através de nós e porque eu tive coragem. E eu não falo isso para me vangloriar, pode ter certeza. Eu estou falando isso para te inspirar. Para você não olhar para as pessoas que estão aqui à frente e olhar e falar assim, nunca vou conseguir. Eu quero dizer para você que eu sou um improvável, mas Deus usa quem Ele quer. Desde que haja uma resposta positiva. Vai com medo e tudo. Vai, só vai, Timóteo. Vamos, Timóteo. Deus vai usar você. Deus vai fazer a diferença. E se você ler a carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que Timóteo entregou coisas grandes. Paulo entregou coisas grandes para Timóteo. Meus queridos, você precisa estar com a sua mão assim, ó, aberta, para receber um bastão. Porque essa jornada, ela não acabou. Pastor Jefferson, pastora Cláudia, vem cá, amor. Edu, Fran, Tiago, Manu. Todos nós um dia não estaremos mais aqui. Parece que foi ontem, que era só 2 meninos. Eles ainda são. Nenhum de nós é eterno. A manutenção do chamado vai chegar até você. Hoje você é um liderado. Não perca seu tempo. Aproveite o que Deus está dando para você. Posicione-se. E vamos que vamos. Porque tem alguém lá na frente esperando por vocês. Amém. E dentro desse contexto, eu quero pedir para você, fique de pé, por gentileza. Nós queremos orar. E nessa oração, nós queremos colocar diante de Deus, quem sabe esse pensamento que está pairando na sua mente, nesse exato momento. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu